Alô, caros amigos dos canais Fox Sports, estamos já com imagens de Dover para acompanhar a 28ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series, oval conhecido como a Milha Monstro, uma milha de concreto, um desafio para os pilotos. Joey Logano vai largar na pole position, ele que tem 4 vitórias na Milha Monstro pela Nationwide Series. Chase Elliott, o líder do campeonato, larga ao lado dele. Na segunda fila, Ty Dillon e Kyle Larson. E na terceira, o Buschinho, largando ao lado de Chris Buescher. Portanto, Kyle Busch também com 4 vitórias na Milha Monstro, no oval de Dover. Portanto, uma grande batalha veremos entre o Joey Logano no carro número 22 e o Buschinho no carro número 54 por uma vitória. O carro 54 precisando de um bom resultado nessa batalha à parte que existe entre os carros 54 e 22. O carro 22 de Roger Penske levando a melhor no momento, 37 pontos à frente do carro de Joe Gibbs, da equipe de Joe Gibbs. O carro está no nome do filho do Joe Gibbs e é uma batalha que a gente tem visto aí ao longo dos anos. Vocês veem na pontuação em Watkins Glen, Chase Elliott tinha uma vantagem de 2 pontos para o Regan Smith, de 12 para Ty Dillon. Desde então, a vantagem do Chase Elliott aumentou bastante. É de 20 pontos agora para o segundo colocado e de 38 pontos para o terceiro colocado, que é o Ty Dillon. Uma das novidades da última etapa, Brian Scott agora aparecendo na 4ª posição na tabela. O Elliott Sadler é o 5º, 6 pontos separando esses dois pilotos. O Brian Scott avançando, mas muito longe do líder, 55 pontos atrás do líder. Mas de qualquer maneira, Brian Scott numa boa fase nesta temporada. Vocês vão acompanhar esta etapa de Dover da NASCAR Nationwide Series aqui nos canais Fox Sports. Comigo, Sérgio Lago, e ao meu lado, o Rodrigo Matar. Olá, Sérgio Lago, amigos do Fox Sports, um prazer estarmos juntos mais uma vez nesta prova da Milha Monstro, Dover International Speedway. E como o Sérgio bem frisou, é uma etapa, mais uma, né, que terá duelos bastante distintos. Esse entre as equipes Penske e Gibbs pela liderança do campeonato de proprietários. E o mais importante, com certeza, que é a briga pelo título de campeão, em que o Chase Elliott está construindo uma ligeira vantagem em relação ao Regan Smith. Logicamente que a gente não pode esquecer que, sendo uma prova razoavelmente longa, serão 200 voltas em disputa, tudo pode acontecer e até, é claro que o Chase Elliott não pensa nisso, mas pode acontecer do piloto do número 9 perder pontos em relação ao Regan Smith e aí o campeonato pegar fogo de vez, e é o que o torcedor espera. Mas o Chase Elliott certamente está trabalhando e com afinco para que isso não aconteça. Está muito bem classificado no grid, está muito bem colocado, muito focado, caminhando. Eu sempre digo isso. Eu acho que ele está passo a passo construindo a sua caminhada rumo ao título de campeão da Nationwide Series nessa temporada. Lembrando que você pode se comunicar com a gente na nossa transmissão pelo Twitter usando o hashtag NASCAR Fox Sports, aquele sinalzinho do jogo da velha NASCAR Fox Sports, ou então através do nosso site www.foxsports.com.br. Você pode se comunicar de uma maneira ou de outra. Estaremos aqui lendo o seu comentário, falando, respondendo a sua dúvida, etc, etc. Vamos agora para as cerimônias tradicionais que antecedem a prova. Primeiro a homenagem à bandeira norte-americana e agora a capelã da Força Aérea Norte-Americana vai fazer a oração. We pray that a spirit of integrity, service, and excellence will be with us as we enjoy this competition. Bless the participants, the fans, and the workers who devoted their time and energy to make this all possible. Keep everyone safe and grant us peace. Amen. Aí está, portanto, a tradicional oração. E agora, o hino nacional norte-americano. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Aí está, portanto, o hino nacional norte-americano, tudo pronto para a 28ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. São apenas 33, ou são 33, portanto, estamos chegando na reta final do campeonato. E, Matar, antes de falarmos sobre a classificação dos pilotos, claro, falando sobre este duelo aí, você falou bem, o Chase Elliott, né, fazendo um trabalho muito bom nesta fase final do campeonato. Há todo um duelo aqui que não é exatamente entre os carros 54 e 22, embora envolva os carros 54 e 22. Falo de Kyle Busch e Joey Logano. Ambos têm 4 vitórias pela Nationwide Series em Dover. Na primeira prova deste ano, Kyle Busch largou na 4ª posição, hoje ele está largando em 5º. Joey Logano largou na 1ª posição, assim como está largando hoje. O Kyle Busch venceu a prova e o Logano chegou na 3ª posição. Pois é, tem isso aí, né? E vamos ver se agora com a situação mais ou menos semelhante, se o Kyle Busch largando de 5º, dessa vez ele consegue outra vitória nessa pista. É um circuito onde ele normalmente se dá bem. Não é o caso, por exemplo, na prova da Sprint Cup, não teve sorte nesse ano, mas vai que agora seja um fim de semana positivo para ele, né? Se ele tenta já uma varrida, que é algo que ele não tem feito há muito tempo, né? Varrer na Sprint na Nationwide é um troço que ultimamente não anda acontecendo para o Buschinho. Exatamente, e o Joey Logano está vindo de um excelente resultado na Sprint Cup. Ele venceu a última etapa da Sprint Cup em New Hampshire, se tornou, junto com o Brad Keselowski, os dois são os dois únicos garantidos na fase final do campeonato, ou melhor, na próxima fase, né, desta fase final do campeonato, sobre a qual estaremos transmitindo amanhã, a partir das 15 horas, a etapa de Dover da Sprint Cup. Portanto, essa prova vocês não podem perder, uma prova realmente excepcional e realmente a terceira e decisiva, em que 9 pilotos estarão separados, estão neste momento separados por 12 pontos e 4 deles serão eliminados. Aí está o Ty Dillon, o número 3, vai largar na 3ª posição, ele que vem também em 3º na temporada. E Matar, falando sobre essa batalha, você mencionou bem, mas a gente tem que dizer, é importante, está na hora do Regan Smith e do Ty Dillon reagirem, quer seja por um acidente do Chase Elliott, quer seja um problema, né? Quer seja por chegarem à frente do Chase Elliott, porque estamos na contagem regressiva, 28ª etapa para 33, 6 etapas terminando. Se a vantagem aumentar ainda mais hoje, vai começar a complicar mesmo para esses pilotos. Vai ficar bem difícil, a hora é agora. Essa prova de Dover é a chave, tanto para o Ty Dillon quanto para o Regan Smith, os dois pilotos com apenas uma vitória no campeonato. Eles têm que pensar em ganhar. Unicamente o alvo é derrotar o Chase Elliott e, claro, torcer para que o piloto do 9 tenha algum problema. Mas olha, é difícil a gente dizer também que isso vai acontecer, porque a gente vê o Elliott muito focado. E não tem nenhum DNF, nenhuma prova que ele tenha abandonado na temporada. É um complicador. Ele vai abandonar agora na reta final só se ele demonstrar alguma fraqueza psicológica ou a equipe falhar, o que não é o caso. A JR tem tido um rendimento muito constante nesse campeonato.
Sobre os abandonos, Matar é interessante, realmente é um dado importante, mas ele, o Regan Smith e o Ty Dillon, nenhum dos três abandonou provas nesta temporada. Claro, isso não invalida o que você disse, porque o que importa é que o Chase Elliott não abandonou e ele vem obtendo melhores resultados. Normalmente o que a gente vê é o Chase Elliott andando normalmente, né? Nem sempre, mas o Chase Elliott andando entre os pilotos da Sprint Cup, lá na frente, batalhando por posições entre os 5 primeiros. Ele tem incríveis 13 top 5s até agora na temporada, quase o dobro do segundo piloto com o maior número de top 5s entre os que disputam o título, que é o Regan Smith, que tem 7, é quase o dobro. E a partir daí ele tem o dobro mais, porque o Ty Dillon tem 5 vezes chegou entre os 6 primeiros, os 5 primeiros, né? O Brian Scott 6 vezes, o Elliott Sadler e o Trevor Baynes 5 vezes. Então o número de vezes que o Chase Elliott chegou entre os 5 primeiros é muito maior do que os dos seus concorrentes. Não, e tem um detalhe, entre todos os pilotos da Nationwide Series, incluindo também os da Sprint Cup, o Chase Elliott tem o segundo melhor total de top 5 do ano. And now for those most famous words in motorsports, Philadelphia 76ers point guard at 2000. E agora vamos acompanhar o comando de ligar os motores. Williams. Drivers, start your engine! Rick, this is Rick. Got a call from JC, Eddie. Aí está, portanto, o ronco dos motores, a emoção, a adrenalina já no sangue dos pilotos. Tudo pronto para a 28ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. É a segunda etapa do ano na Milha Monstro, como é conhecido este oval concreto. Uma milha, um pouco mais de 1.600 metros. E acompanhar, já os carros estarão na pista. Lembrando, hoje também às 23 horas teremos também aqui no Fox Sports 2 a etapa da Truck Series em Las Vegas. Portanto, mais uma etapa da Truck Series, 3 etapas da NASCAR neste fim de semana. A primeira agora, depois a Truck Series às 23 horas, hoje mesmo, e amanhã a partir das 15 horas teremos a etapa da Sprint Cup. O Homero Queiroga dizendo que acharam da introdução do aerofólio traseiro, da mudança, né, na realidade, e dos pneus de chuva para mistos em 2015. Lembrando que essa mudança dos mistos, né, dos pneus de chuva é para a Sprint Cup, porque a Nationwide Series já tem esses pneus. Tanto que os usou na prova de Road América nesta temporada. Quem acompanhou a prova transmitida pelo Fox Sports, ganha pelo Brandon Goga, foi uma grande corrida, soube que isso aconteceu. Eu gostei, achei interessante essa mudança e, claro, a NASCAR está introduzindo mudanças nos seus pacotes de regras exatamente para continuar com a competitividade na categoria. A NASCAR sempre foi um campeonato que primou pela competitividade, primou pelo equilíbrio. Os carros estão muito rápidos, é uma preocupação com a segurança, com a velocidade um tanto quanto excessiva em algumas pistas. É tudo para manter a categoria competitiva forte. Eu acho que as regras, especialmente a questão da mudança da altura, né, do aerofólio, perdeu 3 polegadas, e também do pneu biscoito para a prova em pista molhada, eu gostei bastante dessas mudanças. Sério. Que provavelmente essa questão da Sprint Cup, né, a gente nem sabe se vai acontecer ou não, quer dizer, vai acontecer se chover, claro, né? Mas basicamente deve acontecer, se acontecer somente em Watkins Glen, porque a outra prova da Sprint Cup, que é em Phoenix, na Califórnia, dificilmente chove naquela área na época em que a prova é realizada, que é no mês de junho. É basicamente verão ali, o começo do verão na Califórnia, e não chove no verão na Califórnia, chove muito pouco, é a época da seca. Então pode acontecer, se eu não me engano, no ano passado, ou talvez retrasado, houve uma pequeno chuvisco, mas que não chegou a atrapalhar a prova, sem dúvida, mas é uma possibilidade muito menor. Mas, Mataro, o que eu acho mais interessante nessas mudanças, uma das coisas mais interessantes é a questão da proibição das equipes fazerem testes particulares. No momento, a política da NASCAR é a seguinte:
as equipes não podem testar em pistas onde acontecem as provas oficiais da categoria, né? Por exemplo, Dover, por exemplo, Daytona, Fontana, Texas e por aí vai. Texas, né? E por aí vai, sozinhas, testes individuais. Só podem participar de testes da NASCAR ou da Goodyear, né? Que é o fornecedor de pneus. Mas podem testar em qualquer outra pista. Se a equipe tem uma pista particular, a Toyota tem sua pista, a Chevrolet tem sua pista, enfim, podem testar em outras pistas. Agora é completamente proibido que isso aconteça. As equipes só poderão testar em testes oficiais da NASCAR ou então da Goodyear. Isso vai equalizar, na minha opinião, a questão de testes, porque as equipes que têm muita grana podem fazer vários testes, usando, obviamente, o poderio econômico, podem fazer vários testes, o que não é o caso das equipes menores. E agora, mais ou menos, isso equaliza essa questão. Eu acho que isso vai ser bastante importante. É bom para todos, especialmente para os times médios e menores que têm, como você bem falou, essa defasagem financeira em relação a grandes times como a Hendrick, como a Penske, como a Gibbs e a Roush, por exemplo. Embora a Roush esteja em declínio técnico, a gente sabe que ela tem um nome muito forte na categoria. A Childress também se encaixa nesse perfil. Mas em relação às três principais equipes de ponta da categoria, Penske, Gibbs e Hendrick, existe, claro, um desnível muito grande dos times médios e menores. E é isso que a NASCAR está tentando combater com essa limitação de treinos que, de certa forma, é benéfica. Agora, você também não pode proibir as equipes de fazer desenvolvimento, porque aí não é automobilismo, porque o automobilismo é desenvolvimento puro. A gente sabe disso, né, Sérgio? Que automobilismo você tem que ter um X de testes para que os carros continuem sendo competitivos a cada ano. Não, claro, continuaremos a ter os testes. As equipes, claro, não é também tirar o poderio econômico, certo ou errado, porque os engenheiros serão melhores, testes de túnel de vento poderão ser melhores, enfim, o departamento, essas equipes todas da NASCAR, principalmente as grandes, né, elas fabricam suas próprias peças, elas têm maquinário que cada peça do carro, basicamente, tirando o bloco do motor, ou a maior parte das peças é fabricada dentro da própria equipe. Portanto, é uma questão bastante própria da categoria. Aí a gente vê o Chase Elliott na primeira prova que ele participou em Dover. Ele começou em segundo, terminou em quinto. Foi uma bela atuação do Chase Elliott. Aliás, uma prova que foi bastante tranquila matar a primeira prova este ano em Dover. Foi uma prova que teve apenas 4 bandeiras amarelas, 27 voltas em bandeira amarela, e que terminou com menos de 1 hora e 45 minutos de duração. Uma prova bastante rápida. As últimas provas da Nationwide Series, creio que quase todas tivemos mais de 2 horas. Então, realmente... E a gente tem um recorde da pista. No ano passado, o Joey Logano concluiu a prova em apenas 1 hora e 31 minutos. Impressionante. Realmente muito rápido o Joey Logano. Aí a gente vê o Ty Dillon, o número 3, aí competia como terceiro colocado, entra na prova como terceiro colocado, vai largar ali atrás do Chase Elliott, que é o líder do campeonato. E outro piloto que eu estou curioso para ver, Matar, é o piloto número 2, o Brian Scott, que larga em 7º. Está aí o detalhe dele. Ele que tem melhorado muito sua atuação, tanto que está em 4º na tabela, à frente do Elliott Sadler. Realmente está numa fase muito boa o Brian Scott. Que aí o Sadler é claramente um piloto em declínio no campeonato. Já não briga mais pela liderança, já teve seu momento no campeonato de tentar se aproximar e não conseguiu. Eu diria que até é um perigo aí dele perder o lugar dele na equipe Joe Gibbs. Não sei se ele está confirmado para 2015 ou não, mas creio que não. Temos, né, o Daniel Soares competindo na equipe de Joe Gibbs no ano que vem. Vamos ver. Tudo pronto para o início de prova. O pole position, Joey Logano é o número 22. Vai largar do lado esquerdo do seu vídeo. Agora, do lado direito, temos o Chase Elliott, Ty Dillon e o Kyle Larson na segunda fila. Bandeira verde!
Joey Logano lidera a primeira volta, mas lado a lado com o Chase Elliott. Tá guerreiro, Chase Elliott tá ali por baixo, tentando assumir a primeira posição. Ainda não tem ela garantida, mas está ali num bom posicionamento de Logano. O Chase Elliott tapou essa batalha, Matar. Excelente começo de prova. Olha só, os dois destemidos lado a lado, já a segunda volta, mas agora prevaleceu o Logano e o Larson ataca, vem com fome também. Essa corrida está prometendo muito, Sérgio Lago. Vemos aí o Kyle Larson por baixo do Chase Elliott. Kyle Larson, número 42, batalha pela segunda posição. Kyle Busch não foi muito bem no começo de prova, caiu para sexto, mas vem lá por fora o Buschinho, fazendo 3 lado a lado. Buschinho. Quem vem bem também, Matar, é o Chris Buescher, número 60, ali tentando tirar a posição do Ty Dillon. Realmente, o Chris Buescher também no começo de prova muito forte. Para mim é o piloto revelação da temporada na Nationwide Series, sem sombra de dúvida. Excluindo aqueles novatos como o Ty Dillon e o Chase Elliott que brigam pelo título, o Buescher é o piloto dos jovens assim que não estão ali numa posição muito boa, que mais se sobressaiu. E deixou agora para trás o Ty Dillon finalmente. Vem ali atrás o Kyle Busch, aparecendo também o Regan Smith que começou em 8º. Olha o Buschinho aí, deixando para trás o Ty Dillon. Parece que o Ty Dillon vai ficando para trás, Matar, neste início de prova. Ele não vem tão bem. Já caiu agora de terceiro para quê? Para sexto o Ty Dillon. E o Regan Smith fica encaixotado ali pelo Brian Scott, não consegue avançar e já recebe a pressão do Cale Conley. O Cale Conley que vem fazendo bom trabalho. O Cale Conley deixa para trás o Regan Smith, competindo com o 33, e atrás a gente viu ali o número 11 do Elliott Sadler. Tá aí o Cale Conley, 22 anos de idade, piloto da West Virginia, né, do Virgínia do Oeste, né? Uma vitória na K&N East Series. Vem aparecendo agora, ele tentando melhorar o seu desempenho, tentando aparecer. O Gaziano Breno diz na torcida pelo Kyle Busch, agora na Nationwide amanhã para classificar para a próxima fase do Chase. Você pode se comunicar através do hashtag NASCAR Fox Esportes. O Gaziano e o Marlon Duarte dizendo esse fim de semana poderei ver todas as etapas das 3 categorias. Valeu, Marlon. Olha o Brennan Gogan aí. Mataram o Brennan Gogan, que vem com muita moral para esta prova. Vem de uma vitória na etapa anterior em Kentucky, fazendo um bom trabalho. Largou agora nesta prova da 12ª posição. Piloto no muro, Jamie Dick. Que surpresa, Rodrigo Matar. Jamie Dick no muro. Eu acho que não é surpresa nenhuma, né? Tem uns que são pule de 10 para bater na Nationwide Series e o Jamie Dick e o Derek Cope fazem parte dessa gangue. É impressionante como eles são chamarizes de acidente. E aí já temos a primeira pancada da prova, e pancada forte, né? A Joanna Long fazendo falta nesse carro número 70. Ela que durante várias etapas ano passado competiu no carro número 70. A pancada é forte. O oval de Dover, Matar, é um oval onde eventualmente temos uns mini big ones aí. De vez em quando, principalmente nas relargadas, acontecem alguns acidentes envolvendo o maior número de carros. Olha só, o Jamie Dick ali. Não tivemos aí a trajetória completa da pancada, mas o Derek Cope, pelo visto, pegou de traseira e de frente, né? Ele bateu com as duas pontas do carro. O Jamie Dick foi arremessado para o lado interno do oval e acabou aí fora da prova. Dentro da nova regra, ele não pode, sempre bom lembrar isso, não pode mais deixar o carro antes que os fiscais cheguem, os paramédicos também, principalmente. Então a gente já vê a equipe de resgate, o Jamie Dick já tirando todos os seus equipamentos, o Hans Device, o capacete, saindo. É gordinho o Jamie Dick, hein, Sérgio Lago? Matar. Olha o preconceito. Brendan Gogan na garagem, hein? Brendan Gogan na garagem. Isso não é legal. Portanto, realmente... E o Brendan Gogan, Matar, que batalha com o Chris Buescher para a 7ª posição na tabela. Ele está 19 pontos atrás do Chris Buescher. E realmente essa garagem aí
não ajuda o Brendan Goga. Não estava no programa, né? Realmente a equipe Childress tendo aí já o seu primeiro problema da tarde com o carro número 62, que estava com uma pintura diferente no Kentucky. Essa aí é a pintura do Hotel Cassino da família do Brendan Goga. Exato. E aí o Derrike Cope vai também numa outra viatura para o infield, vai de ambulância para o check-up normal de praxe, mas andando tá tudo ok, tudo ok com o Derrike Cope. Isso também é uma praxe da NASCAR, né? Dizendo algo aconteceu quando estávamos tentando nos classificar. Começamos a pista com o carro realmente não estava muito bom e estava piorando e resolvemos consertar. E aí a pergunta, acabou o dia ou vocês vão voltar? Não, vamos voltar, com certeza. Vamos consertar ali o problema e vamos voltar. Até porque todos os pontos são importantes. Se consideremos também que muitos dos pilotos, aí agora a gente vê a batida, realmente foi aquilo que a gente tinha dito, que o David Dick foi para o lado interno no muro de proteção. A gente tem que considerar o fato de que alguns pilotos já largaram e já estacionaram, que é o chamado Start and Park, que é uma prática da qual eu não gosto muito na Nationwide Series. Eu vou ser honesto, acho que merecia ter mais carros disputando realmente a pontuação nas provas. Então acho que visando isso e os pilotos que são retardatários e são lentos, o Brendan Goga vai tentar descontar o prejuízo aí o máximo que puder para essa diferença não aumentar em relação ao Chris Buescher. Aí a gente vê o Chase Elliott, bom começo de prova para ele. Matar, você mencionou aquela história do piloto, né, do Jamie Dick, ele ter que esperar a equipe de fiscalização, né, o pessoal de segurança da NASCAR ir ali para ele sair do carro. Essa regra da NASCAR, esse rigor maior, foi estabelecido depois do acidente do Tony Stewart, ou um incidente em que ele tirou a vida do Sam Ward Jr. e tivemos Kevin Ward. Kevin Ward Jr., obrigado. Kevin Ward Jr. E só essa semana, né, tivemos novidades neste caso. O caso tinha ido para a Grand Jury, que seria um júri assim, mas com o maior número, né, de pessoas participando, que normalmente nos Estados Unidos decide se um caso se vai ser realizado o processo criminal ou não. Quem decide é esse Grand Jury. A promotoria reúne todos os dados, né, que tem contra, a favor do caso e coloca nas mãos do Grand Jury, que decide, não, essa pessoa vai ser julgada ou não vai ser julgada criminalmente. Isso vale para casos criminais. E o Grand Jury muito rapidamente decidiu que não haveria nenhum processo criminal contra o Tony Stewart, mas a família do Kevin Ward Jr. já deu sinais de que pode processar o Tony Stewart na Corte Civil. Inclusive na Corte Civil você não precisa ter uma prova tão contundente e existe o que é chamada divisão de responsabilidade. Então foi verificado que o Kevin Ward estava com drogas, infelizmente isso, né, mas estava com substâncias que ele não poderia estar usando no sangue. Mas um júri civil, né, no processo civil, você pode julgar que o Kevin Ward teve 60% de responsabilidade da morte dele e o Tony Stewart 40%, por exemplo, e determinar aí. Então, está se falando muito até que o Tony Stewart pode, que é uma possibilidade, fazer ou pagar alguma coisa e fazer um acordo. Fazer um acordo, exatamente, para não passar por este processo, longo processo. É bem plausível que isso ocorra, até porque é para pôr fim ao aborrecimento que realmente está atrapalhando os negócios do Tony Stewart e a sua própria carreira. Ele até está cogitando a possibilidade de não mais participar das provas das Sprint Cars depois deste episódio. E que fique claro, não é isso, Matara, eu fiz um sinal aqui muito importante, porque saiu num site muito grande hoje, aqui no Brasil, um site de notícias muito grande aqui no Brasil, que o acidente teria acontecido numa prova da Sprint Cup em Nova York. Não, mais uma vez a gente já falou isso aqui, mas para quem começa a acompanhar, Sprint Cars é uma categoria chamada Open Wheel, de monopostos, rodas abertas, livres. Não tem rodas livres, abertas, não, livres, obrigado, Matar. Não tem a bolha, não tem a carroceria. Então é uma outra categoria completamente diferente, completamente, como kart e stock car.
É Nem mais tem ou menos comparação, isso. na verdade, entre uma e outra. Mas você vê que as pessoas não procuram se informar tanto para escrever certas coisas. E, de repente, acaba denegrindo a própria imagem da Sprint Cup aqui no Brasil. Não pensam na hora de soltar uma situação dessa. Mas, enfim, vida que segue, Sérgio Lago. Exatamente. Só para deixar claro, não é nada falar do site, não. É só para deixar claro que muita gente lê que não tem essa informação e acha que foi numa prova da NASCAR. Não foi uma prova relacionada à NASCAR. Aí temos o Brandon Gogan ainda parado nos pits, realmente uma infelicidade para ele. Uma bandeira amarela longa, Matar. Estamos demorando aqui para este reinício de prova. Já temos as luzes apagadas do carro de segurança e voltaremos a ter a prova. O Joey Logano é o líder ainda. O Chase Elliott ainda é o segundo colocado, mas na segunda fila já temos mudanças em relação à segunda fila no começo da prova. O Kyle Larson vai relargar em terceiro, em vez de ele estava em quarto no início da prova, vai relargar em terceiro. E o Chris Buescher avançou de sexto para quarto. Mais uma vez, bandeira verde. Dessa vez o Joey Logano não teve dificuldades, mantém a primeira posição. O Ty Dillon fica ali em segundo, já pressionado por fora pelo Chris Buescher. Olha o Chris Buescher aí. O Chris Buescher que também tem uma vitória nesta temporada. Ele venceu em Mid-Ohio, a terceira prova em circuito misto este ano, terceira e última da NASCAR Nationwide Series. É o recomeço fortíssimo do Buescher. E o Buchinho agora é atacado também pelo Ty Dillon, que pela linha, olha só por fora, Sérgio Lago. Boa batalha ali entre o Ty Dillon e o Kyle Busch. E atrás dos dois temos o Brian Scott, que é companheiro de equipe do Ty Dillon, que leva melhor agora em cima do Buchinho. E companheiro de equipe também do Brandon Gogan, que está na garagem. O Shane Wilson, que é chefe de mecânicos ali do Brandon Gogan, que já foi, inclusive, chefe de mecânicos do Kevin Harvick na categoria principal da NASCAR na Sprint Cup. Agora sim, Matar, Kyle Busch na frente do Ty Dillon. Mas para prevalecer à frente do 3 custou, hein? Custou, suou um pouco o macacão, o Buchinho, mas ainda tem muita coisa por acontecer. Tá ali navegando, quinto, mas está um pouco longe do Kyle Larson, né? Nesse recomeço, está 6 décimos atrás, mais 6 décimos atrás, ainda tem que remar um pouco. A gente vê agora a batalha entre os dois companheiros de equipe. É o Brian Scott por baixo do Ty Dillon. E o Brian Scott aí. O Ty Dillon realmente não está num bom momento. E surpreende o Kyle Conley andando no mesmo ritmo dos dois, né? Muito rápido e trazendo com ele o Elliott Sadler e o Regan Smith, que não teve uma boa relargada. Ele estava na frente do Elliott Sadler, relargou mal e agora tem que correr atrás do prejuízo. Continua a batalha dos companheiros de equipe. Por enquanto, leva melhor o Ty Dillon. E atrás dos dois, vem aparecendo ali, é o Kyle Conley, número 33, tentando encontrar um espaço ali. Fica difícil, né? Quando dois pilotos batalham por posição em Dover, fica difícil quem vem atrás, mesmo mais rápido, conseguir a ultrapassagem. Porque é muito complicado fazer uma terceira linha nessa pista. Por mais que ela seja rápida, só existem duas linhas aí em Dover, a linha de cima e a linha de baixo. Você criar uma terceira linha, parabéns. Você é melhor que Isaac Newton. Você prova que 3 copos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É bastante complicado, realmente. É bastante complicado. Olha o Regan Smith ali, aparecendo atrás do Elliott Sadler. O Kyle Larson é o segundo colocado. O Chase Elliott é o terceiro. O Joey Logano mantém a liderança. A gente olha só ali o Buchinho antes de ultrapassar o número 3, imagem recuperada. E a repetição a mesma coisa, Matar. Tanto o Kyle Busch quanto o Brian Scott acabaram tocando muito de leve ali do lado, na traseira esquerda do Ty Dillon. Mas isso é normal e também pode ser um sinal de que o carro do Ty Dillon está desequilibrado. Que você já vê ele na 7ª posição, olha aí, perdendo o rendimento e o piloto tendo que trabalhar um pouco mais no volante para manter o carro assentado nas curvas. De realçar que naquela amarela a gente percebeu, não comentamos, mas ninguém parou, né?
Ninguém fez pit stop na primeira bandeira amarela. Até porque, né, é uma milha, então os pilotos podem ficar um número maior de voltas e há um número limitado de jogos de pneus, como sempre, para as equipes na Nationwide Series e na Truck Series principalmente. Temos também um limite na Sprint Cup, mas em 98% dos casos é irrelevante o limite, porque os pilotos nunca chegam a usar esse limite na maior parte das vezes. Aí sempre sobra algum pneu para poder usar em testes ou então em treinos, a menos que a Goodyear não permita, né? Não sei, honestamente não sei como funciona a regra, mas nas categorias nacionais, quando o piloto não gasta um jogo de pneu que ele tem numa prova anterior, na prova seguinte ele pode levar como um jogo coringa. Exato. A gente vê aí a batalha entre o Chris Buescher e o Chase Elliott. Na verdade eu tinha mencionado, que era o Kyle Larson ali na segunda, é o Chris Buescher. Justiça minha com o Chris Buescher, é o Chris Buescher quem está na segunda posição. E por falar em Kyle Larson, o Kyle Busch já o ultrapassou. E já está chegando nesses dois. Não só ultrapassou o Kyle Larson no Kyle Busch, como está chegando muito rápido no 9 e no 60, o 9 do Chase Elliott e o 60 do Chris Buescher. O Kyle Larson está vindo um pouco atrás. Olha o buchinho aí. Vai tentar encontrar o espaço e o Chase Elliott quase que foi, hein? Ainda não, mas está fazendo um bom trabalho ali o Chase Elliott. O Kyle Busch tem que tomar cuidado, é uma batalha entre novatos aí. O 9 e o 60. Olha só, foi embora o número 9. Agora o Kyle Busch tem espaço para fazer o que ele quer e deve fazer, ultrapassar primeiro o Chris Buescher e quem sabe depois o Chase Elliott. Por enquanto ainda não, hein? Enquanto ainda não. Joey Logano, o líder da prova absoluto até este momento. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Dover. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports a 28ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Joey Logano, o líder desde o início da prova absoluta, já deixando vários retardatários para trás. Chase Elliott é o segundo colocado e Kyle Busch é o terceiro neste momento. E entra na jogada para os pilotos que estão liderando, complicador numa pista como essa, que é o tráfego. Saber negociar as ultrapassagens com os retardatários é importante no momento que a gente vê o 62 de volta com alguma diferença em relação ao líder. 7 voltas a menos o Brandon Gogan. Vai ter que remar muito se quiser melhorar esse 33º lugar de momento, Sérgio Lara. Lembrando que você pode se comunicar com a gente através do hashtag no Twitter NASCAR Fox Sports ou então no nosso site no foxsports.com.br. E no site o Júnior Araújo diz: gostaria de saber qual fator foi mais determinante para a grande fase de Joey Logano. Sempre achei ele fraco para correr na Gibbs e na Penske, mas ele está queimando a minha língua pela brilhante temporada que está fazendo. O gol Kyle Busch, número 54. Júnior Araújo, tô vendo a hora que você vai virar casaca, vai virar gol, Joey Logano, hein? Eu acho que pode se explicar isso pelo amadurecimento que o Logano tem mostrado e também por ele estar mais entrosado com a equipe. Eu acho que ele se encontrou num time que realmente acreditou no seu potencial e ele tem feito uma temporada excepcional. Tanto ele quanto o Brad Keselowski. É bom lembrar, opa, olha o acidente. E olha só, pertinho do Chase Elliott, dois retardatários, o Tanner Berryhill e o Kevin Swindell. 93 é o Kevin Swindell, o outro foi o Tanner Berryhill. A segunda pancada, outra pancada matar. Nas últimas provas vimos alguns acidentezinhos bem light, né? Mas dessa vez, duas pancadas razoáveis até agora. E olha, um profundo pesar que a gente diz isso, mas foi um Demolition Dodge. Foram 2 Challenger que foram pro muro. É uma pena, eu gosto tanto desse carrinho, essa rapaziada é tão bacana. E olha só, temos danos no carro do Chase Elliott. Creio para mim que talvez ele tenha tocado ou tentado evitar, claro, o acidente. Alguém
teve que reduzir a velocidade e ele acabou batendo na traseira de um dos carros. Vamos ver no replay em quem que ele bateu, talvez tenha sido no Tanner Berry. Vamos ver se ele teve alguma participação ou não, né, no início do acidente. Vamos ver, olha só. Foi os dois na frente dele. Olha só assado lá dos dois. Ele bateu no muro e ele pegou o 93. Swindle. Kevin Swindle. E bateu no muro também. De leve. Mas ele não teve nenhuma culpa. Culpa zero do Chase Elliott. Vamos acompanhar. Sobrevivência para ele, né? Quase aconteceu aquilo que o Regan Smith e o Ty Dillon queriam que acontecesse, que era ele se envolver num problema, numa carambola que o tirasse de esquadro na corrida. Mas será que isso não vai prejudicar o desempenho dele? Vamos ver. Vamos aguardar. O oval de Dover não é muito fácil. Todos os líderes entrando nos pits. Começando pelo 22 do Joey Logano, absoluto na prova até agora. Depois temos o Chase Elliott, o Kyle Busch e o Chris Buescher. Nenhum dos 4 primeiros ainda entrou para fazer a troca de pneus. Agora sim, todos os 4 entraram. E vamos ver aí um trabalho importante. Vamos ver se o Chase Elliott trabalha ali. Olha só, 2 pneus apenas para o Chase Elliott. Decisão interessante. Parou o relógio ali do Joey Logano. Mas ele volta por pouco ali à frente do Buchinho. Ousada a decisão da equipe de Chase Elliott de manter o carro dele com apenas 2 pneus e sem ajustes. Eu confesso que estou mais do que surpreso pela decisão do Chase Elliott ali. Vamos ver se dá certo ou não. Sérgio Facchini diz, Facchini, nunca sei aqui, Sérgio, depois me passa essa informação. Ele diz no Twitter com o NASCAR Fox Sports: Dover e Bristol são 2 pistas muito interessantes. O Elliott Sadler passa desse ano. Acho que ele quer dizer se ele continua competindo, o Elliott Sadler. Continuar ele até pode, mas né? Não sei se vai ficar na Gibbs não, porque essa vaga está sendo muito cobiçada. A gente já sabe que o Daniel Suárez é um nome confirmado para a próxima temporada, mas há vários nomes em questão, e até esse menino no 20 que está correndo essa prova, né, em Dover, que é o Justin Boston, já começa a aparecer também, assim como o Bubba Wallace, que é uma aposta, que é uma cogitação para a temporada 2015 como piloto fixo da Gibbs. E o Facchini pergunta também, Matar, até bom, porque para quem começa a acompanhar a gente agora, para falar sobre os líderes do campeonato, como está o campeonato até agora. É isso aí, nós temos o Chase Elliott com uma diferença de 20 pontos em relação ao Regan Smith, o Ty Dillon em terceiro, 38 pontos atrás, o Brian Scott na 4ª posição, tendo trocado com o Elliott Sadler em relação à última prova, e o Trevor Bayne em sexto. São os pilotos que mais têm se destacado, embora, claro, a gente saiba que o Chris Buescher e o Brandon Gogan venceram corridas nesse ano, estão também em 7º e 8º, e claro, aos pilotos que obtiveram vitórias, mas que não pontuam neste campeonato, o caso do Joey Logano, do Kevin Harvick, do Kyle Busch, do Brad Keselowski, do Ryan Blaney e do Paul Menard. O Marcos Ambrose também apareceu aqui e ganhou corrida esse ano em Watkins Glen. De segunda a sexta, às 5h45 da tarde, acompanhe o programa Expediente Futebol ao vivo, a mais nova atração na grade do canal Fox Sports. Aí a gente vê o detalhe do Chase Elliott. Realmente uma decisão que a gente vai ver se ele eventualmente vai pagar caro ou não. O Brian Scott voltou atrás dele, Matar. Portanto, creio que deve ter trocado 2 pneus também. Mas ele estava bem para trás. Vou assumir que ele trocou 2 pneus. A gente não teve ali a confirmação, né, exata, mas ele entrou bem atrás dos líderes e, na realidade, entrando de novo aí o Chase Elliott. Acho que ele voltou para não perder muito tempo e agora sim faz sentido. Ele voltou para ajustar o seu carro. É claro, agora ficou fazendo muito mais sentido. Eles estão tirando ali a parte da lataria que poderia prejudicar ali o pneu e colocando essa manta adesiva para manter que o carro tenha uma aerodinâmica aceitável na seção dianteira. Mas foi um prejuízo considerável
para o líder do campeonato, não tenham dúvida. Sérgio Lago e amigos do Fox Sports, agora o Chase Elliott vai ter que correr atrás do prejuízo. Ele que estava na segunda posição, né? Ele largou em segundo, agora ele vai relargar, se não como último, como um dos últimos na volta do líder. Então o prejuízo realmente vai ser muito grande. E vamos ver aí o que aconteceu com o número 42. Olha só, rapaz. Um tombo feio, hein? Podia ter tido consequências sérias. Olha só, isso é sério. Olha, ainda tropeçou ali. Ainda bem que tem toda essa proteção na realidade, né? Temos... Diga, Matar. O Gassman, felizmente, é o homem mais protegido aí, porque, além de tudo, além do macacão, ele tem um colete de amianto e tem um capacete, que é de uso obrigatório. E, honestamente, acho que está sendo discutido, talvez, não sei, uma punição para o carro 42. Não, ele vai ser punido, com certeza. Ele vai ser punido, com certeza. Em princípio, ele iria para o final do pelotão, mas parece que está sendo até discutido um stop and go. Isso, stop and go. Foi o que eu ouvi também. Eu escutei. Mas o normal seria ele ir para trás do pelotão na relargada. O que eu ia dizer antes, Matar? Temos 24 pilotos aparecendo na mesma volta e no momento o Chase Elliott é o último deles, o Kyle Larson é o penúltimo. Portanto, o Kyle Larson, punido, foi para trás do pelotão, o Chase Elliott ajustando seu carro, vai aparecer, ou no momento aparece como o 24º colocado. Então o prejuízo vai ser grande, ou é grande para o Chase Elliott, vai ter que correr atrás. Agora já temos quase um quarto da prova. E tem um detalhe, não é fácil você correr andando ali em 24º, 23º e tentar ultrapassar e tem todo o tráfego, é uma dinâmica outra. Acho que a equipe vai ter que arriscar nas paradas de boxe daqui para diante para levar o Chase Elliott mais à frente. Olha só, no ranking do campeonato, a diferença no momento baixa para 4 pontos. Ou seja, temos um campeonato de novo, Sérgio Lago. Exatamente, teríamos ali 29 pontos apenas, separando o quarto do líder. Fora que se colocando lá atrás, o Chase Elliott está mais sujeito a problemas, a se envolver em acidentes, algum acidente que aconteça à frente dele, a chance é maior. Claro, a gente viu ele mesmo na segunda posição, se envolveu num acidente que ele não teve culpa, mas ali atrás a situação é pior. Tudo pronto para a relargada. O Brian Scott é o líder, aparecendo do lado esquerdo do seu vídeo, Joey Logano do lado direito, bandeira verde. Joey Logano não tem dificuldades para deixar para trás o Brian Scott, recupera a liderança e temos o Buschinho por dentro, o Chris Buescher por fora, ali atrás do Brian Scott. E depois em quinto aparecendo o Elliott Sadler. Olha o Chris Buescher aí, pequena aula para o Kyle Busch. Ultrapassou o Chris Buescher ali, belo trabalho em cima do Buschinho. E vamos acompanhar a partir de agora a evolução do Chase Elliott, que já vem ali por baixo. Vem mordido, vem zangado o Chase Elliott por baixo, já ganhando posições. Olha ele aí. E o Kyle Larson na frente dele, Matar. Eles vão na mesma balada. Ali já andando por volta de 16º, 17º, os dois se aproximando agora do Alex Bowman, número 80. Que aparece aqui como 18º, talvez tenha avançado, a gente, olha, 19º, exatamente. É o 18º Alex Bowman. Já deixa o Bowman para trás. E agora o Landon Casso. Aqui estava em 17º. Os dois já vão avançando aí. E agora tem o Dylan Kwasniewski à frente deles. E ele está mantendo um bom ritmo ali atrás do Kyle Larson. Ele está talvez até um pouquinho mais rápido que o Larson, hein? Tá realmente se mantendo grudado no Kyle Larson. O Bruno Paixão, Bruno da Paixão, diz no Twitter, no Twitter, usando o hashtag NASCAR Fox Sports, hoje Kyle Busch vai queimar pneu no fim da corrida. Gol número 54. O Thiago Alves está aqui também na Truck Series mais tarde, diz
esse fim de semana será a prova dos 9 para o Buchinho. Eu só faço a corrida da Truck Series. Vamos ver se ele é amarela ou se eu sou o pé frio. Carlos, que é conhecido como o pé frio do Kyle Busch. Olha só, o Chase Elliott se aproveitou ali da ultrapassagem do Kyle Larson em cima do Ryan Reed e deixou também o Kyle Larson para trás. E agora vai partir para cima do Ryan Sieg. A gente não se cansa de ver o que o Chase Elliott faz na pista. É realmente impressionante. Já vai ali a pontas que ele vai para a 13ª posição. Terceira posição. Realmente impressionante. Ela largou em que? 24º. Isso aí. 11 posições ganhas em menos de 6 voltas. Já vai avançando, já deixou o Kyle Larson para trás. Só na última volta ele ganhou 3 posições. E a gente vê aí o Aric Almirola sendo ultrapassado pelo Regan Smith. O Aric Almirola que tem participado de algumas provas na Nationwide Series com esse número 98. Outro piloto, David Regan, também participa de provas da Nationwide Series nesse carro. O Aric Almirola que na primeira prova do ano em Dover, ele não participou desta prova. Ele participou da prova da Sprint Cup. Tá aí o Aric Almirola, a gente acompanha o trabalho dele. O líder ainda é o Joey Logano. Vai reinando absoluto. O Brian Scott é o segundo colocado. A gente vê aí, 2010 foi a primeira vitória do Aric Almirola. Matar o Almirola, que a gente amanhã vai acompanhar com muita atenção, muito cuidado, eu diria até carinho. Porque tem muita gente torcendo para o Almirola dar a volta por cima. Ele estourou o motor na Sprint Cup, né, na primeira prova do Chase, estava em 6º, tirou um top 10 na etapa de New Hampshire na semana passada. Quem sabe aí passa para a fase seguinte com um bom resultado amanhã em Dover. Sem dúvida, ele pode ser uma das boas surpresas da corrida da Milha Monstro junto com o Eddie Allmendinger. Então, vamos observar bem o que esses dois podem fazer e também porque poderemos ter um nome que é entre os favoritos, embora eu acho que isso não vai acontecer, mas a gente sabe que ainda há riscos até do Jeff Gordon. Vou bater na madeira aqui, não se classificar, porque acho que o Gordon de fora seria um pecado para o Chase. Sem dúvida, mas ele pode, se ele tiver um problema e ficar lá atrás, ele pode ficar de fora. Informação e opinião de um jeito que você nunca viu e ouviu. Fox Sports Rádio, de segunda a sexta, a partir de 1 da tarde. E o Chase Elliott já está na 12ª posição, tentando se aproximar do Justin Boston. E com essas ultrapassagens, desculpe, Sérgio, com essas ultrapassagens que ele fez, ele já aumenta aquela margem que estava sendo projetada quando ele largou em 24º. Já sobe para 17 pontos a diferença que o separa do Regan Smith. Quer dizer, é prejuízo? É, porque ele tinha 20 de desvantagem, de vantagem, aliás. Agora 17, não é tanto assim, né? Eu ia mencionar que o Justin Boston está participando da prova do carro número 20, né? Isso, da equipe Gibbs. Gibbs. Carro número 20 da equipe Gibbs. Portanto, é um piloto aí, um piloto novo que a gente tem que prestar atenção. Já tinha, inclusive, corrido no Kentucky também com esse carro. Fazendo mais uma participação na categoria, o Justin Boston. A gente continua com o líder da prova, fazendo um excelente trabalho até agora, em busca de sua 5ª vitória em Dover pela NASCAR Nationwide Series. O Joey Logano, que vai muito bem nesta pista e que vai disputar amanhã também a Sprint Cup. O Joey Logano, que já tem 4 vitórias nesta temporada na Sprint Cup. E com este desempenho, esse 22 da Penske vai abrindo vantagem sobre os 54 da Gibbs na disputa do campeonato de proprietários da Nationwide Series. Também é um outro campeonato que é acompanhado com atenção mais pelas escuderias, mas vale também pela situação de hierarquia. E foi uma briga que aconteceu também basicamente o campeonato todo em 2013. Sobre o Justin Boston, Matar,
Ele terminou entre os 10 primeiros na prova de Kentucky, né? Fez um bom trabalho, essa é a segunda prova apenas dele na categoria. E é um piloto que corre na Arca, tem 2 vitórias na Arca. Ele estreou na Arca em 2013, teve 2 vitórias e 5 pole positions. Terminou em 3º lugar no campeonato da Arca. Um piloto que já é um pouco mais velho, já tem 25 anos. Para começar, né? Obviamente ainda é bastante jovem. Nunca é tarde para começar, né? Sem dúvida nenhuma, mas só dizendo que não faz parte desse grupo de pilotos que tem 16, 18, 20 anos, enfim. Não é um Cole Custer da vida, não é um Eric Jones, não é um Chase Elliott, mas está valendo. Exato. Aí a gente vê o Joey Logano, vai mantendo a liderança. E olha, tá funcionando bem, estão funcionando bem os 2 pneus do Brian Scott. Ele aparecendo na 2ª posição, Chris Buescher é o 3º. Tá o Chris Buescher tentando chegar no Brian Scott e o Kyle Busch. Realmente a gente vê o 2, o 60, o 2 do Brian Scott, o 60 do Chris Buescher e o 54 do Buschinho bem próximos ali. Mas o Logano já abriu bastante em relação a esse grupo, já está mais de 2,5 segundos à frente do 2º colocado. E olha, não vai demorar muito para as câmeras buscarem aí uma disputa que vai acontecer já já entre o Chase Elliott e o Regan Smith. Os dois estão andando próximos, o Chase já é o 9º colocado. Que corrida de recuperação do 9, São Flávio. Está fazendo um trabalho realmente impressionante, já partindo para cima, já vai tentar partir para cima do seu companheiro de equipe, o Regan Smith. Por aquele levantamento, ele passou com a melhor velocidade ao fim da volta. Foi o piloto mais rápido da pista no momento, é o Chase Elliott. Que aquela ali é a velocidade na linha, né, de chegada. Isso. Mas é um sinal. Olha ele aí já em cima do Regan Smith. Batalha pela 8ª posição. O Chase Elliott vem com muita força. Vai partir agora para o seu companheiro de equipe, também 2º colocado no campeonato. Tem uma estrela o Chase Elliott. Ele é bom, Matar. Dá para sentir que realmente ele tem algo a mais, esse piloto. E passou como quis. É um carro que está ralado. É um carro que não está com a frente boa, não tem aerodinâmica perfeita, mas ele está voando. O Chase Elliott está voando. Predestinado, Sérgio Lago. Eu diria que é predestinado esse menino do número 9. O Adelson Matar pergunta no NASCAR Fox Sports no Twitter. Diz, no caso do 54, a vantagem ele correr hoje para a prova de amanhã. E diz, existe espelho retrovisor nos carros? Existem, mas eles são praticamente embutidos. Não ficam visíveis para não prejudicar a aerodinâmica dos carros. Mas existe o espelho retrovisor, claro, né? Senão, como é que você vai enxergar o piloto que está se aproximando? E com relação ao 54, olha, se você parte desse princípio, também você pode incluir o Kyle Larson nessa conversa, também o Joey Logano, que são pilotos da Sprint Cup. Então, o princípio poderia valer para todos, mas não são todos os pilotos da Sprint Cup que competem na Nationwide Series. E os carros são diferentes. A vantagem para o Kyle Busch é dar pontos a Gibbs e não, basicamente, aprender a pista, até porque ele já conhece como ninguém. Exato. Sobre os retrovisores, Matar, o espelho retrovisor, né? Em algumas provas, inclusive Talladega, Daytona, você vê alguns pilotos com outros espelhos retrovisores dentro do carro, para ver ângulos diferentes, para ter uma ideia melhor. Se bem que o grande espelho retrovisor, Adelson, desses carros, dá para ver ali, o espelho retrovisor do lado esquerdo, tem em cima também, não deu para ver ali do Chase Elliott, mas tem em cima, mas deu para ver lateral do Chase Elliott. Mas o grande espelho retrovisor desses carros aí são os spotters, são aqueles olheiros que ficam em cima das arquibancadas, lá na parte mais alta, sinalizando para os pilotos o que está acontecendo atrás, à frente. Eles que dizem, pode subir. Quando eles falam clear, quer dizer, já abriu o suficiente para subir ou descer à frente de outro carro. Quando acontece um acidente, eles dão as instruções para cima ou para baixo. Eles são fundamentais. São chamados anjos da guarda dos pilotos da NASCAR, né? Agora, a gente, voltando ao assunto Chase Elliott, comparando com o Kyle Larson, que relargou à frente dele, ele já está 4 posições à frente do Kyle Larson. Eu acho que isso diz muita coisa sobre essa fome do Chase Elliott de ser campeão e de conquistar um belo resultado. O Kyle Larson tá aí, tá participando e tal, faz uma boa temporada também
na Nationwide Series de bons resultados, mas não disputa posição, não disputa título. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Né? E o Kyle Larson também é uma sensação. Né? Sim. Também é uma sensação. Muito rápido. Uma desculpa para o Kyle Larson, tá? Acho que a gente tem que considerar o carro do Chase Elliott, a equipe do Chase Elliott é melhor. É a equipe Junior Motorsports contra a Turner. Chip Ganassi barra Turner. Mas de qualquer maneira, mas o que não tira o mérito do Chase Elliott, nem o que você falou, que eu acho que, de maneira geral, o Chase Elliott está dando um show nessa temporada. Mas só para também, né? Só para dar um pouquinho mais de gás aí, né, Sérgio Lara? Sim, exatamente. Não, a gente tem que falar também, claro, né? claro. É uma realidade. E Logano dominando de forma absoluta a prova até aqui, né? Já chegamos a 75 voltas, estamos perto da metade, da primeira metade da corrida. Ele liderou apenas, liderou todas as voltas menos 4. Foram 3 lideradas pelo Brian Scott em amarela e uma pelo Chase Elliott em verde. Logano dominando, soberano, 3,6 de vantagem para o segundo colocado. Nesta segunda, às 4 da tarde, você não pode perder Palermo e Lazio pela Série A Team, só aqui no Fox Sports. Está aí o Joey Logano, líder absoluto da prova. Impressionante o que ele está fazendo. O Brian Scott continua na segunda posição. Temos o líder, Joey Logano, 4 segundos atrás dele. Temos o Brian Scott, menos de um segundo separa Brian Scott, Chris Buescher e Kyle Busch. E depois temos 3,5 segundos para o quinto colocado, que é o Elliott Sadler e o Chase Elliott já chegando ali. O Chase Elliott já trabalhando para chegar no Cale Conley, que é o 6º colocado. É verdade, a prova está aí dividida por enquanto em grupinhos. A gente vê exatamente esse grupo que você mencionava, que está a quase 5 segundos do Logano. E a tática do Scott funcionando muito bem. O carro dele está rendendo muito, mesmo tendo trocado apenas 2 pneus em relação aos seus rivais. E o que está fazendo o Chris Buescher também está me impressionando muito, porque ele consegue se manter em terceiro e à frente do Buschinho, que não é fácil. O Buschinho é sempre um osso duro de roer, mas o piloto dos 60 está fazendo um excelente trabalho a bordo do Mustang da Roush Racing. O Chris Buescher, que a gente já mencionou, tem uma vitória, tem mais 2 top 5, ou seja, chegou 3 vezes entre os 5 primeiros, incluindo a vitória, chegou 11 vezes até agora entre os... Não, deixe-me conferir. Exatamente, 11 aqui, já ia. Chegou 11 vezes entre os 10 primeiros o Chris Buescher, que é realmente impressionante. E só para ter uma ideia aí, um piloto como Chris Buescher, que não participou de uma prova, a primeira da temporada, 26 etapas até agora, ele faturou $670.694 em prêmios por suas participações na prova. Claro, esse dinheiro é dividido, parte para a equipe, etc. Mas é uma bela grana para um piloto que está apenas começando sua carreira. E o Chase Elliott, como visto no gráfico, já superou mais um rival. Quer dizer, 18 posições ganhas desde a relargada. Uma corrida excepcional do líder do campeonato. Mais uma, né, Sérgio? Exatamente. Mais um show do Chase Elliott. Vai partir agora para o Elliott Sadler, o próximo piloto que deve ser ultrapassado pelo Chase Elliott. E a partir daí a diferença é muito grande dele para o Kyle Busch, né? Ele está próximo, está menos de 1,5 segundos atrás do Elliott Sadler, mas depois do Elliott Sadler para o Kyle Busch, a diferença já é de mais de 3 segundos. A gente vê aí o Ty Dillon vai se mantendo na 8ª posição. Ali o Buschinho aí vai tentar chegar no Chris Buescher, já se mantém um bom tempo ali atrás do Chris Buescher. Olha só o Buschinho, chegou ali muito rápido, mas teve que tirar o pé. Será que isso aí também é para dar uma intimidada no novato? Pode ser um pouco, né? Mas acho que foi legal, não foi nada, não fez nada demais. E tem o tráfego também, né, à frente, né? E nessa negociação talvez o Chris Buescher tenha dado uma vacilada. Mas é normal, é coisa que acontece na NASCAR. O Buschinho tá com vontade e vem para cima. Vem para cima e vai embora. Kyle Busch. Kyle Busch já na terceira. Olha o Buschinho, conseguiu segurar, mas foi lá em cima, quase perdeu o traçado do Buschinho. Vamos ver se ele chega agora no Brian Scott. Mas para Kyle Busch,
não interessa a segunda posição. Kyle Busch quer vencer. E o Joey Logano, no momento, é quem domina a prova. Você quer dizer que a questão dele é win or wall, Sérgio Lara? É isso? Com certeza. Ou É, vencer, né? ou Vencer ou perecer. Ou Né? perecer, exatamente. O muro, né? Olha só. Aí o Kyle Busch já na segunda posição. A diferença é de cerca de 5 segundos para o Joey Logano. E olha aí, ó. Olha o Chase Elliott. Quinta posição para ele. É 19 posições ganhas, né? Parabéns aos envolvidos, mas Chase Elliott está aí. Por mais que se envolva em acidente, olha, posso queimar minha língua, mas pintou o campeão da temporada, Sérgio Lara. Pintou, pintou o campeão. Sim, pintou. Vamos ver se ele não tropeça aí. Mas ele ainda tem espaço para o tropeço. Tem. Ele Mas tem só mais um. Só mais um. Só mais um. E é espetacular porque ele estava 28 pontos quando largou, à frente do segundo colocado. Baixou para 4 na relargada, subiu para 25 agora. Olha o que esse menino conseguiu em bandeira verde. Impressionante. A gente volta já já. Joey Logano, esse aí é o líder da prova. Fox Sports, torcemos juntos. Torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Dover. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports a 28ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Joey Logano é o líder da prova. Kyle Busch vai trabalhando para chegar nele. E o Chase Elliott está diminuindo a diferença dele para o Chris Buescher, que é o quarto colocado. E a bandeira amarela é acionada por fluidos na pista, possivelmente deste carro do Matt DiBenedetto. É o que parece, ele colheu um detritão aí também, né? E eu já ia falar que nós estávamos num período longo em bandeira verde, perto de completarmos 50 voltas desde a relargada, sem pit stop, sem nada, e aí acontece essa bandeira amarela, a terceira da prova. Ainda não chegamos na metade da prova, estamos chegando. Olha o que foi, Sérgio Lara, desculpe. Vale. Foi o protetor ali, foi aquela película que se soltou do para-brisas do carro do Joey Gase e foi direto ali para o radiador do carro do Matt DiBenedetto, provocando ali talvez um superaquecimento do carro número 40. Realmente não teve sorte o Matt DiBenedetto. O Joey Logano é o líder. Vamos ver o trabalho agora de parada dos pits. Joey Logano versus Kyle Busch. Chris Buescher entrando como terceiro, Brian Scott como o quarto. Se bem que o Joey Logano, olha só, ele já entra com uma boa vantagem. Deve entrar com uma boa vantagem para o Kyle Busch. E aparentemente ali não estavam abertos os pits, estavam fechados, olha só, não estão abertos. Por isso o Joey Logano ameaçou ali de entrar, tirou o carro, evidentemente não quer ser punido. Deve parar na próxima. O Lawson aparecendo para trás, a equipe fez ajustes no chassi, mas ele está preso ali, matar 11ª posição, não longe de ter o avanço que teve o Chase Elliott, que é o quinto colocado. Ah, sem dúvida, realmente ele estacionou nessa posição e não conseguiu superar sequer o Aric Almirola, né? Não é demérito nenhum, mas o Almirola está fazendo uma corrida muito boa, mas o Kyle Larson podia ter feito alguma coisa melhor, porque a equipe apostou numa tática, num ajuste que não deu certo para o carro dele. Vamos ver se agora no pit stop melhoram a situação do 42. Ele arrancou tão rápido quanto o Chase Elliott havia conseguido, mas depois, com os pneus mais desgastados, o carro dele não avançou tanto, não. Vamos aguardar a entrada dos carros nos pits, já abertos, portanto a gente vê aí a bandeira verde sinalizando que está tudo bem. Joey Logano entra, Kyle Busch entra, Chris Buescher, Brian Scott, Chase Elliott. Chris Buescher já entrando ali na frente do Brian Scott. A gente vê aí
Na prova, primeira prova deste ano, o Kyle Busch tirou a liderança do Joey Logano num trabalho melhor nos pits. Foi toda a diferença. Ver como será o trabalho das duas equipes agora. Kyle Busch já trocando seus pneus. Chris Buescher também, Brian Scott, Joey Logano. Joey Logano vai trocar os 4, Buschinho também trocando os 4. Vamos ver o tempo do Buschinho, bom tempo, menos de 13 segundos. Bom do Logano também, um pouco mais lento, mas pode ter perdido a posição, hein? Pode ter perdido a posição, o Chase Elliott perde uma posição e Kyle Busch é o novo líder. Kyle Busch é o novo líder, Elliott Sadler ganhou 3 posições. Impressionante no trabalho dos mecânicos. Olha só, foi fácil essa matar. Kyle Busch na cabeça. A história se repete. O Davi Salazar pergunta no nosso site, no foxsports.com.br. Ele diz: vejo que poucos pilotos da Sprint Cup estão correndo hoje pela Nationwide. Isso é uma boa escolha? O que acham? Não é uma questão de escolha, Dave, não é uma questão de escolha. Eu acho que isso aí é uma opção, na verdade. Não é escolha e não é, né? Nem todo piloto da Sprint Cup é obrigado a participar da Nationwide Series. Participa quem tem interesse comercial ou quem gosta de correr nessa categoria. Tem muita gente que participa praticamente do campeonato inteiro. O Kyle Busch, se pudesse, correria a Nationwide Series todas as provas, mas como não pode, o Sam Hornish Jr. tem um contrato para fazer as provas em que ele não está presente, até porque a Nationwide Series não corre em todas as pistas das Sprint Cup. Isso é fato. No último fim de semana, isso acabou acontecendo. E o Igor Serafim faz uma pergunta aqui que é fácil, Igor Serafim, a resposta da sua pergunta, sem menosprezar a sua pergunta. Sérgio e Rodrigo respondam na busca numa eventual vaga no 5 da Hendrick. Hoje quem iria? Chase Elliott ou Regan Smith? Chase Elliott. Chase Elliott, claro. Essa resposta é fácil, Igor. Humberto Neto, na mesma ideia ali. O Chase Elliott é um piloto pronto para a Sprint? Ainda não, mas vai ficar pronto em questão de tempo. Talvez até 2015, para 2016 ele está no ponto para poder subir. A gente falou sobre a questão do Joey Logano ali, do Júnior, né? Falou sobre a questão do Joey Logano que separou. Eu acho que não foi bom para o Joey Logano ir tão novo. Foi com 18 anos apenas para a Sprint Cup. Uma situação diferente, porque ele não teve nenhuma temporada completa da Nationwide Series como o Chase Elliott está tendo. Mas acho que isso não ajudou o Joey Logano. Não é questão até dele talento ou não talento. É porque jogou ele, um garoto. Quem se lembra do Joey Logano, até hoje ele parece ser meio imaturo, assim, pessoalmente. Ele tem uma cara, pelo menos, de maturo, né? Ele tem uma aparência de maturo. Talvez seja até a aparência, talvez esteja sendo até preconceituoso. Mas naquela época, pré-julgando demais, né? Sem conhecê-lo a fundo. Mas naquela época, certamente ele era imaturo. Ele é um garoto bobo. E não é questão, ele pode ter o maior talento do mundo, mas de repente, ele foi para uma equipe com duas feras, Kyle Busch e Denny Hamlin, dois pilotos malandros já, espertos, com malícia. Então não é legal, não ajudou isso para eles, não ajudou. O Chase Elliott é mais ou menos uma situação semelhante, eu acho. Não sei o que você acha, Matar. É um piloto mais maduro do que o Logano era naquela época, mas ele precisa de mais maturidade, precisa viver mais o esporte para ir para a categoria principal. Precisa de mais horas de voo. Eu acho que isso é fundamental, ganhar experiência e ganhar maturidade. Vamos considerar também um seguinte fato, amigos do Fox Sports e Sérgio Lago. O Chase Elliott veio de uma categoria também numa idade em que não era permitido correr nos ovais acima de 1,25 milhas por conta da restrição da idade. Agora ele pode fazer essas provas, então é tudo novo para ele também. A grande maioria das pistas ele não conhecia. E ele até venceu em pistas que ele nunca havia andado. Então é bom para o Chase Elliott ter esse ano aí, ganhar esse campeonato, fazer algumas provas da Sprint Cup em 2015 e aí sim projetar a passagem para a categoria principal na próxima temporada, em 2016 no caso. E se não me engano, na época do Joey Logano, ele não podia mesmo competir nos ovais abaixo de uma milha, ou 1,25 milha.
O Joey Logano não podia, porque eu me lembro a estreia dele foi quando ele fez 18 anos. Logo depois dele completar 18 anos, foi a primeira prova dele na NASCAR, com grande antecipação. E certamente ele teria participado em pistas menores antes, se isso fosse permitido na época. E depois disso é que a NASCAR permitiu que pilotos menores de idade, ou menores de 18 anos, participassem em circuitos mais curtos ou em circuitos mistos também. Tudo pronto para o reinício de prova. Kyle Busch, líder, bandeira verde. Batalha pela primeira posição. Kyle Busch vai levando a vantagem, mas o Joey Logano não deixa fácil. Tem que se conformar com a segunda posição. O Joey Logano. Chris Buescher é o terceiro colocado. Elliott Sadler era o quarto colocado. Chase Elliott é quem está agora nessa posição. Elliott Sadler caiu para quinto. Olha, eu não me surpreenderei se até antes de uma eventual bandeira amarela o Chase Elliott conseguir superar o Chris Buescher em seu terceiro colocado. Nenhuma surpresa se isso acontecer. E quem sabe aí também chegar no Joey Logano. Quem sabe? O Chase Elliott é cheio de surpresas. Kyle Busch vai repetindo a história da última prova em Dover, hein? Ganhou a posição dos pits e aparecendo na frente do Joey Logano. Olha o Ryan Sieg ali mergulhando, trabalhando em cima do James Buescher, número 99. James Buescher que faz uma corrida muito apagada, realmente. No comparativo com o primo, com o Chris, está perdendo feio nessa temporada, hein? Muito feio, aliás. A gente vê aí a batalha entre o Chris Buescher e o Chase Elliott, a batalha pelo terceiro lugar. O Logano não abriu tanto assim não dessa vez, hein? Na segunda posição, digo. Vai embora o Chase Elliott. É o novo terceiro colocado. Vamos ver se ele... Olha, Chase Elliott. Me deixa nervoso o Chase Elliott. Quando ele chega ali a matar, parece que ele vai no muro, mas de alguma maneira ele segura. O Buschinho já abrindo uma boa diferença. A gente vai vendo aí. Kyle Busch, por enquanto, vai levando a melhor. O Cezão diz no Twitter: Chase Elliott no 5 para 2015. Que Casey Kane, sua dancinha para o inferno. Que isso? Que isso, Cezão? Tá ali aqui. Campanha exaltada pro Chase Elliott contra Casey Kane. Coitado do Casey Kane. Mas isso eu certamente sou a favor. Sou mais a favor do Chase Elliott no 5 do que no 24. Se bem que seria um belo substituto para o Jeff Gordon. Não tenha dúvida. Isso se o Gordon decidir parar agora, né? E se for campeão. O Thiago Matar pergunta também no Twitter, no hashtag NASCAR Fox Sports, qual a potência dos motores das três categorias. Temos mais desgaste de equipamentos, asfalto ou concreto? O concreto realmente complica, né? Especialmente a questão do pneu. O pneu se desgasta muito no concreto. E esse oval de Dover, ele é concretado, é um oval pavimentado em concreto, e ele é muito veloz, mesmo com essa pavimentação. Com relação à potência de motores, é claro que existe uma defasagem. A Nationwide tem alguns cavalos a menos que a Sprint Cup, não é uma diferença assim tão brutal, mas ela é visível nos tempos de volta que a gente afere nos treinos e corridas. Evidentemente, a Truck tem uma potência mais ou menos semelhante à da Nationwide, só que é um carro muito mais difícil de conduzir, porque mais arisco, mais leve, enfim. É uma outra dinâmica em relação à Nationwide Series, que é mais parecida em termos de carro, em termos de aspecto visual com a Sprint Cup. Olha aí, o Chase Elliott vai chegando no Joey Logano. Batalha para a segunda posição. Vamos ver se o Chase Elliott consegue a posição. Ele que é o líder do campeonato, vai mantendo a liderança. O segundo colocado, Regan Smith, é o sétimo colocado. O terceiro colocado, Ty Dillon, é o nono colocado. Portanto, a situação não está boa para esses pilotos. E o Brian Scott é o sexto colocado, fazendo uma boa prova. Aliás, o Elliott Sadler também fazendo uma boa prova em quinto ali. Vamos ver se ele sobrevive ali até o final da prova.
Aí o Bochinho vai liderando a prova até agora, tranquilo. Embora o começo da prova tenha sido o domínio do Joey Logano, né? Então, vamos ver, tudo pode mudar, mas eu acho que o Logano tem uma grande vantagem ali, se tivermos mais uma bandeira amarela, que é a posição dele nos pits, né? A equipe dele ele perdeu a posição, mas a tendência é ele ser mais rápido ali naquela volta à pista. Pois é, mas a equipe Gibbs fez um trabalho muito bom na última parada e relegou o Logano à segunda posição. Mas como você falou muito bem, tudo pode ocorrer. O Logano liderou praticamente metade da prova. Nós já temos 114 voltas cumpridas, agora 115, e o Logano liderou 95 delas. Então isso denota que ele teve o domínio da situação praticamente a corrida inteira até. O Jair Costa Júnior no nosso site, foxsports.com.br, ele que é de Fortaleza, diz hoje na milha monstro de Dover, só para variar, Bochinho no muro. Hoje é dia de Chase Elliott número 9. E ele pergunta, prova após prova, fico impressionado com as arquibancadas muito vazias. Esse seria um dos motivos para a saída da Nationwide da categoria? Ou seja, para quem não vai, a Nationwide não vai mais patrocinar a categoria no ano que vem. Eu acho que não há motivo para a Nationwide sair por conta de falta de público, até porque a gente sabe que nas provas da Nationwide o panorama de arquibancadas não muito cheias, isso é absolutamente normal. Pelo menos eu acho que nós concordamos que isso é Concordo, comum 100%. nas provas da Nationwide Series. O interesse maior é sempre pela Sprint Cup, isso é fato. Agora, a Nationwide não saiu, a Nationwide Insurance não saiu como patrocinadora principal da Nationwide por conta disso. Teve o seu outro motivo, que ela vai investir também em patrocínio no carro 88 do Dale Earnhardt Jr., já que a Guarda Nacional está indo embora ao fim desta temporada como o primary sponsor do carro do Júnior. Eu acho que não tem a ver com as arquibancadas, ainda mais porque todo esporte hoje, eu acho, Matar, acho que você até pode falar bem sobre isso, a maior parte dos esportes, que não todos, mas a maior parte, a grande arrecadação é na televisão, o grande público é na televisão, não é mais nos estádios, nos autódromos, nos ginásios. Claro, a gente vê ginásios cheios, é sempre bom. A gente vê um estádio cheio no jogo de futebol, é maravilhoso. E um autódromo cheio, fantástico, espetacular. Melhor ainda, né? Exatamente, mas o dinheiro não é aí. A audiência é muito boa da Nationwide Series nos Estados Unidos, que é o que interessa à empresa Nationwide. Não interessa a eles a audiência nos outros lugares do mundo. É o que também interessa a NASCAR, né? Principalmente. Principalmente. Claro, a NASCAR quer que todo mundo veja, quer crescer o esporte. Mas o público principal ainda é o norte-americano e é o segundo esporte motor de mais audiência na média dos Estados Unidos. É a NASCAR Nationwide Series, não é a Fórmula 1 nem a Fórmula 1 Indy, ao contrário do que muita gente pensa aqui. Porque a Sprint Cup é o primeiro e a Nationwide vem logo depois. Exatamente. E a média é bem boa para esse tipo de evento. Então, realmente, olha aí. O Kyle Larson deixando para trás o Justin Boston. Tanto mais uma posição para o Kyle Larson, aparecendo agora em 12º. Mas uma corrida um tanto quanto apagada. Desde aquela relargada fabulosa dele, saindo de 23º, realmente não é uma prova das melhores para o Kyle Larson. Acho que a equipe Turner Ganassi não conseguiu o ajuste ideal do carro para essa pista. Em ritmo de prova, o carro dele não está muito bom. E eles estão pagando caro por isso, tanto que também o carro 31 do Dylan Kwasniewski, o Kwasniewski é retardatário, já é o 20º colocado. Então, não é uma pista em que a Turner Ganassi tenha acertado a mão em termos de carro, Sérgio Lago. A gente vê aí, e não é uma pista fácil, não. Não é uma pista fácil você acertar a mão. Kyle Larson, 12º. O líder é o Bochinho, já abriu uma boa vantagem para o segundo colocado, que é o Joey Logano. O Chase Elliott permanece ali grudado no Logano, mas sem conseguir a ultrapassagem. E o Kyle Busch está precisando de um bom resultado, Matar. Nesse carro número 54, eu falei no início da transmissão e falo de novo agora, na batalha de carros, olha, primeiro vamos ver a velocidade aí. Logano
O Kyle Busch passando mais rápido. Acho que... Olha, o Brian Scott passou o terceiro mais rápido, hein? Mas nessa batalha entre o 54 e o 22, né, a diferença é de 37 pontos, mas a gente tem que considerar que o Sam Horn Jr. teve 3 abandonos nesta temporada, correndo com 54. Isso é fatal. Muito. Isso é fatal. Ele terminou lá atrás, em 3 provas, ou muito atrás. Na última que ele abandonou, até acho que ele não chegou a terminar lá atrás, porque foi no finalzinho que ele se envolveu no acidente. Mas mesmo assim, terminou bem para trás. Então complica a situação. E aí tem essa necessidade também do Buschinho de chegar com alguma moral para a corrida de Dover da Sprint Cup. Será importante para ele, já que na primeira prova em maio ele teve um revés nessa pista, e ele precisa de um resultado que o confirme na disputa pelo título entre os 12 pilotos que vão avançar para a próxima fase do Chase, onde o funil vai aí se mostrando, porque vão 4 pilotos ficar de fora dessa briga e vamos ter 12 focados a partir da 4ª etapa do Chase para mais 3 provas, passando 8 para a fase número 3 do campeonato. Lembrando que tem mais NASCAR ainda hoje aqui no Fox Sports 2 às 23 horas. Teremos a Camping World Truck Series, etapa de Las Vegas. E amanhã, a partir das 3 horas da tarde, teremos a NASCAR Sprint Cup. 9 pilotos separados por 12 pontos, disputando 5 vagas. Ou seja, a partir de amanhã, 4 ficarão de fora. Digo 9, porque é a maior probabilidade. Mas Jeff Gordon podemos colocar como 10º aí, se terminar lá atrás, se tiver o posicionamento que o Buschinho teve na primeira prova do ano, que foi 42º, há uma boa chance do Jeff Gordon também não ir para o Chase, ou dele não ir para o Chase, que seria uma zebraça. Portanto, a prova de amanhã é de muito cuidado para alguns pilotos e de batalha total para outros. Saiu o número 54 do Buschinho, vai mantendo a liderança da prova. Vai tranquilo ali. O Gustavo Rocha pergunta: o Chase Elliott está competindo com o carro da Sprint Cup? Não, o garoto é muito bom mesmo. É isso aí. Nesta terça-feira, às 8h30 da noite, o São Paulo enfrenta o Huachipato do Chile, abrindo as 8ª de final da Copa Total Sul-Americana. E você acompanha ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Matar a prova, tá. Domínio 1, Logano. Domínio 2, Kyle Busch. E o item 3, Chase Elliott com 25 pontos de vantagem sobre o Regan Smith no campeonato, caso os resultados de momento se mantenham até o final. Você vê, né? Iniciou a prova 24 pontos à frente pela posição de largada. Baixou para 4 quando teve aquele problema do segundo acidente da corrida em que ele se envolveu. E subiu para 25. Tudo com o talento que ele tem. Com a reação espetacular que ele protagonizou após a relargada. É um piloto fantástico, realmente acima da média, predestinado o Chase Elliott. Não canso de dizer isso. Pode parecer lugar comum, mas o garoto é fera mesmo, viu? Aí a gente vê alguns dos lances que aconteceram nesta prova. 2 acidentes já aconteceram, o tempo perfeito durante todo o fim de semana. Aí o belíssimo visual aéreo de Dover. A gente tem um prédio de apartamentos ali em frente à pista. Para quem gosta de automobilismo, uma opção. Tem um prédio ali em frente à pista. Sai para casa, vai trabalhar, chega. E se tiver uma prova, você tem todo o direito de assistir a esta prova. A questão da arquibancada vazia, sem dúvida, nessas arquibancadas a gente vê muitas vezes vazia em algumas provas. Mas, por exemplo, na semana passada em New Hampshire, estava cheia a arquibancada. Estava cheia, não estava lotadaça, mas estava cheia. E outra coisa, por exemplo, a capacidade da arquibancada desta pista de Dover
é de 113 mil pessoas. Eu acredito, Matar, que tem umas 10 mil pessoas aí. Talvez até mais do que isso. Por aí. Por aí. No mínimo 5 tem. 5 mil tem, com certeza. Não é fácil lotar um coliseu de 113 mil espectadores. Bristol, que tem 160 mil e cuja cidade tem menos habitantes do que a capacidade do autódromo, também não tem lotado. E olha que Bristol já teve seus dias de lotação esgotada. Teve mais de 20 anos com a Sprint Cup lotada. Isso aí. E tem muita concorrência também, tem muita coisa acontecendo. A gente tem que considerar vários fatores, né? E você tem outros esportes também, né? Que disputam a atenção. Você tem esportes populares como o futebol americano. Estamos em temporada regular. Temos o beisebol também a pleno vapor, né? Temos o futebol universitário, porque nos Estados Unidos o esporte mais popular na televisão de maior audiência é o futebol americano profissional e 2, o futebol americano universitário. O college. O college. E tem prova, hoje está cheio de prova do college, do jogo universitário. Jogo, tá certo, jogo. São provas também, Matar, eles vão correndo para chegar na zona ali. Faz sentido. Olha só, o Kyle Larson já deixou o Joey Logano abrir um pouco mais, mas se mantém ali com o Logano no seu visual. Chase Elliott na terceira posição, com o Logano no seu visual ainda. O Kyle Larson está para trás e um ritmo de prova até agora realmente impressionante, o ritmo de prova. Temos já vários pilotos, uma ou mais voltas atrás. Não vi ali, mas o Matar está vendo aqui, são o quê? 13 pilotos na mesma volta e o próximo a levar volta é o Justin Boston, que já está na alça de mira do buchinho. Lembrando, os nossos colegas da TV dos Estados Unidos lembraram que o Larson foi outra vez punido, por isso ele relargou de novo como o último dos que estavam na mesma volta, na 15ª colocação. Então é uma tarefa difícil de novo, tendo que remar lá do fim do pelotão. É menos complicado do que largar em 24º, mas mesmo assim ele não está conseguindo avançar tanto não. Ele está batalhando aí pela 9ª posição com o Trevor Bayne. Anotar o Trevor Bayne aparecendo em 9º. E o Chris Buescher, seu companheiro de equipe, que é novato, tem bem menos experiência que o Trevor Bayne, é o 4º colocado, segurando bem ali a 4ª posição. Ele está longe do Chase Elliott, que é o 3º, mas tem uma diferença enorme para o Elliott Sadler, que é o 4º. São 4 segundos, 3 segundos e meio, 4 segundos que ele tem para o Elliott Sadler. E é algo que dá muito a pensar com relação à opção do Jack Roush pelo Trevor Bayne para uma temporada completa na Sprint Cup. Será que é realmente a aposta a ser feita o Trevor Bayne? Eu acho que o tempo pode se encarregar de dizer que não. A equipe do Jack Roush me preocupa ano que vem na Sprint Cup realmente. O Paulo Zolo pergunta qual a diferença do 54 da Nationwide para o 18 da Sprint Cup. Em termos genéricos, você tem a mesma equipe, mas o carro é diferente. Embora o piloto seja o mesmo, você tem um carro da Nationwide que é totalmente diferente da Sprint Cup no aspecto de acerto, de ajuste, potência. Basicamente, a grande diferença é o carro em relação ao piloto. Também acho que o crew chief pode ser diferente, acredito que seja diferente em relação de um carro para outro. E temos a bandeira amarela. Não, o crew chief, o chefe de mecânicos é diferente. É um chefe de mecânicos diferente. Como o Matar falou, são dois carros diferentes. Eles podem até parecer parecidos, assim. Inclusive representam modelos diferentes. Se bem que no 54 é o Toyota, Camry, né? Camry. É o Camry, porque a Camry não tem um carro equivalente ao Mustang ou ao Camaro, que são os carros representados pela Ford e pela Chevrolet na Nationwide Series. Então, realmente, ela representa o Camry, que na realidade é um sedã, não é um muscle car, né? Não é um carro mais para o esportivo. Um muscle car, né? Não tem, exatamente. Exatamente, não tem. Que é um conceito muito americano, né? Sim. Então, realmente, a Toyota tem carros esportivos, tem alguns até a Lexus, né? É um carro mais top de linha, né? Exatamente. Mas não se encaixa no perfil da NASCAR. Não, de jeito nenhum. A bandeira amarela acontecendo, portanto, os pits ainda estão fechados
E é uma oportunidade agora para o Joey Logano recuperar a primeira posição que perdeu para o Kyle Busch. Vamos ver como vai ser o trabalho das equipes. E essa matar é a última parada. Faltam cerca de 50 voltas para o final. Todo mundo parando agora, vai tranquilo até o final. Claro, não há nenhum impedimento que os pilotos parem depois dessa amarela, mas a tendência é que eles sigam até o final sem mais nenhuma parada. É uma parada decisiva também, enquanto a gente vê que a pista está muito suja de detritos, especialmente na parte mais próxima do muro. Quero crer que tenha sido este o motivo da bandeira amarela, né? Porque não vimos ninguém se acidentar. E a equipe de serviço, o Track Service, está aí trabalhando para limpar a pista. Vamos ver o que faz a equipe Gibbs nessa parada, se mantém o padrão da última e se a Penske se recupera. O ponto positivo em relação ao Logano é o seu pit box, que é muito próximo da saída. É aí onde ele pode ganhar terreno em relação ao Kyle Busch e virar o jogo de novo. A bandeira amarela oficialmente na volta número 147. Já tínhamos um pouco mais de 50 voltas em bandeira verde, ou cerca de um pouquinho menos de 50 voltas, na realidade, em bandeira verde, que a última amarela tinha sido na volta 96, mas tivemos ali 2, 3 voltas em bandeira amarela. Até agora tivemos 4 líderes da prova, um dado importante matar. O Chase Elliott já liderou a prova também, liderou uma volta naquela batalha dele com o Joey Logano. Vamos ver, acompanhar as paradas. Por enquanto temos aí o Kyle Larson, número 42. Trocou 2 pneus só, hein? Trocou 2 pneus apenas o Kyle Larson. Vamos ver o que o Buschinho vai fazer. Me tá dando a impressão que vai trocar 2 apenas. 2 voltando o Buschinho. Joey Logano também vai trocar 2. Volta o Joey Logano. O Buschinho voltou na frente. Chase Elliott ganha uma posição, volta em terceiro, ou melhor, mantém a posição. Ele já tinha ultrapassado o Chris Buescher. O Brian Scott ganha uma posição. Kyle Larson ganhou 4 posições. E olha o Ari Almirola, 5 posições ganhas. A gente volta já já com a relargada. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Dover. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports a 28ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. São 33 etapas na temporada, portanto estamos chegando ao final. Depois desta serão apenas 5 até o final do campeonato, que acontecerá no terceiro fim de semana de novembro, terceiro sábado de novembro, a última prova da NASCAR Nationwide Series em 2014. Rodada tripla em Homestead, Miami, Truck Series na sexta, Nationwide Series no sábado e a Sprint Cup no domingo. Hoje ainda temos a Camping World Truck Series às 23 horas, etapa de Las Vegas, e depois amanhã, deste mesmo oval de Dover, teremos a prova da Sprint Cup às 3 horas da tarde, 15 horas. Aí a gente vê os mestres da milha monstro, 4 vitórias para o Kyle Busch e para o Joey Logano, 9 top 5s para o Kyle Busch. Nesse quesito, ele leva a vantagem. Okay, copy that. I'm going to guess for 15, 20 minutes. Yeah, if you just go ahead and get out front, there won't be much to look at. Está aí o Joey Logano conversando com seu chefe, com seu spotter, na realidade, com seu olheiro. Tudo pronto para o reinício de prova. Bandeira verde! Olha o Joey Logano, belíssima relargada, dando trabalho para o Buschinho. Chase Elliott é o terceiro colocado. Kyle Busch vai por dentro, vai por fora, digo. O Logano por dentro e Kyle Busch prevalece. Joey Logano segundo, Chase Elliott o terceiro, Chris Buescher o quarto colocado. Olha o Kyle Larson, batalhava ali pela 5ª posição, mas ficou para trás. Brian Scott é o 5º colocado.
Camerola aparecendo ali também no grupo, aparecendo entre os 10 primeiros. Olha essa batalha aí. Kyle Larson e o Elliott Sadler. Elliott Sadler é o 11, o Kyle Larson é o 42. O Diego D'Angelo Silva matar a pergunta com o resultado de hoje. O Almirola terá boas chances amanhã na prova da Sprint Cup. Gol 43 amanhã, rumo à próxima fase do Chase. Com relação à prova da Sprint Cup, o que o Almirola está fazendo é totalmente irrelevante. Ele tem que focar realmente, fazer uma boa prova amanhã e tentar a classificação pelo mérito próprio, não concentrando apenas nesse fato de que, porque eu vou correr na véspera na Nationwide Series, o que isso vai me ajudar? Não ajuda muito não. Eu repito, se fosse assim, teria que ajudar o Larson, embora não esteja participando do Chase, ajudaria o Buchinho, o Logano, enfim. Eu concordo 100% com você, Matar. Talvez ali ajude o Larson por um fator que ele não tem a mesma experiência, o mesmo conhecimento, a mesma bagagem do Kyle Busch. Mas por isso apenas. Mas para o Kyle Busch realmente isso não acrescenta nada. Eu acho que para o Joe também não acrescenta nada. Nem para o Almirola, exatamente. O Almirola já tem experiência suficiente para conhecer bem estas pistas. Agora, falha a torcida por ele. Eu também estou torcendo pelo Almirola amanhã, que seja uma zebra e que o Almirola passe para a fase seguinte. O Paulo Henrique também no Twitter, com a hashtag NASCAR Fox Sports. Quando o Dale Jr. se aposentar, já tenho para quem torcer. Chase Elliott, o garoto é brilhante. E o Léo Santos diz aí, o 54 gasta tudo hoje e pena amanhã. Vamos ver. Eu sei que tem alguém que é pé frio, está se mostrando, está provando hoje que é pé frio, lançou o desafio, está assistindo essa prova. Eu não vou citar nomes para não criar problemas, mas tem pé frio na área, Rodrigo Matar. Eu sei que eu conheço essa pessoa. Exatamente. Também não vou citar o nome não. É nosso amigo, Sérgio. Exatamente. Por enquanto, né? Nosso companheiro. Por enquanto, né? Por enquanto. Vamos ver o que acontece. Faltam 40 voltas ainda para o final. Ari Camerola é o 13º. Teve uma queda de rendimento agora. Ficou para trás. Já esteve mais à frente. Já esteve mais sólido entre os 10 primeiros. E vemos aí de novo o Chase Elliott partindo para cima do Joey Logano. Eles estão muito próximos nesse momento. Não sei se o Chase Elliott, se ele consegue a ultrapassagem, mas que ele está fazendo um belo trabalho aí, tá? Não há dúvida, né? E só de chegar aí e se manter próximo ao Joey Logano, andando basicamente no mesmo ritmo do piloto da Penske, é excepcional para o Chase Elliott, que ele se consolida como o piloto da Nationwide que vai marcar mais pontos novamente e amplia sua liderança no campeonato, que é importante. Só que ele agora, você vê, ele foi um pouco mais para a linha de cima, perdeu um pouco o traçado e o momento ali. Então, é um desafio para ele tentar a segunda posição, mas acredito que a terceira, considerando as situações que ele viveu na prova, Sérgio, está de excelente tamanho. Só que será que ele está contente com essa posição? Eu acho que não, hein? Não. De jeito nenhum. Não, eu acho que uma das características de um piloto campeão é ser extremamente competitivo. E evidentemente o Chase Elliott é extremamente competitivo. Aí se mantendo grudado ali no Joey Logano. Com o carro todo remendado, o Chase Elliott. Veio lá de trás depois de se envolver num acidente mandatários. Pegou as sobras do acidente. Acompanhamos primeiro ali o onboard do Chase Elliott, agora o onboard do Joey Logano. E agora a gente vê de cima os dois pilotos, batalha pela segunda posição. Já ficando para trás os dois em relação ao Buchinho, Chris Buescher, um excelente quarto lugar em busca de mais um top 5 nesta temporada. Vai ser o quarto top 5, perdão, e o 12º top 10 do Chris Buescher. Um trabalho muito bom para ele, principalmente neste final de temporada.
com esta batalha aí, boa batalha. E a gente não falou mais do Brendan Gogan. Ele perdeu ainda mais 2 voltas em relação às 7 que ele já havia perdido por conta daquele problema no início. Está em 28º lugar. Creio que seja o último entre os que estão na prova. Que o Mike Bliss, 29º, já está 44 voltas atrasado. O Thiago Matos pergunta no nosso site: sabemos que Marcos Ambrosio vai para a Austrália competir no Supercars ano que vem. Tem alguma novidade das danças das cadeiras para o próximo ano? Por enquanto, mas nenhuma outra, além daquelas que a gente já sabe. O Trevor Bayne, por exemplo, vai para o número 6. Olha aí o Elliott Sadler. Batalha pela 5ª posição com o Brian Scott. O Brian Scott faz o X ali. Tá boa essa batalha. E por enquanto leva melhor o Elliott Sadler. O Kyle Larson aparecendo atrás dos dois. E na 7ª posição ali o Elliott Sadler, o Kyle Larson e o Kyle Busch, faltando 30 voltas para o final, vai dominando a prova. Kyle Busch que começou bem a temporada, depois ficou algum tempo sem vencer e venceu Richmond no dia 5 de setembro. Foi a última vitória do Buschinho na Nationwide Series. Com direito a liderar todas as voltas na ocasião. É a segunda vez, né, que ele conseguiu isso. A última vitória antes de Richmond, que foi no dia 5 de setembro, né, do Kyle Busch, tinha sido em 31 de agosto. Portanto, ele ficou 31 de maio. Ele ficou junho, julho e agosto sem vencer. 3 meses inteiros sem uma vitória para o Kyle Busch na NASCAR Nationwide Series. Mais um amigo ligado nas transmissões da Nationwide Series participando, o Cleto Freitas. Ele faz uma observação aqui que nas corridas da NASCAR os retardatários não recebem bandeira azul. Nunca vi. Recebem sim. Eles são sinalizados com a bandeira azul através do PSDP, que é o posto da direção de prova que fica ali acima, aquela torre ali, onde é mostrada a bandeira verde, a bandeira branca, a amarela. Também é mostrada a bandeira azul, eventualmente, aos retardatários. Um circuito curto como este, ou de 1 milha, né? Muitas vezes aquela bandeira fica ali o tempo todo. Né? Porque à medida que vai aumentando o número de voltas em bandeira verde, está cheio de retardatários. Normalmente eles dão passagem, normalmente retardatários que criam mais dificuldades, e é até compreensível, é quando o piloto está a ponto de perder uma volta. Aí, ou então quando ele está batalhando com outro piloto por uma posição e vem o líder. Mas o pior caso, ou o caso, né, que o piloto demora mais a dar, é quando ele está a ponto de perder uma volta. Exato. E a sobrevivência matar. Ele tem que sobreviver, porque perder uma volta é, às vezes, impossível de recuperar ou se torna bem difícil. Temos ainda 13 pilotos na mesma volta falando nisso. Is brought to you by Nationwide Insurance. Nationwide is on your side. O primeiro a aparecer uma volta atrás é o James Boucher, no número 99. Ou melhor, temos 14 pilotos na mesma volta. O Ryan Sieg é o 14º. Depois o James Boucher aparece uma volta atrás. Cara, pelo andar da carruagem, caso a situação permaneça assim, o Kyle Busch ainda vai conseguir liderar o maior número de voltas da prova. Pode superar o total do Joey Logano, que é de 95. Ele já tem 77 voltas na primeira posição. E se ele ganhar, vamos poder dizer que foi uma prova ganha pela equipe, ou uma parada dos pits, que tem também o trabalho do piloto entrando e saindo. Mas creio que vamos poder dizer isso, porque ele não ganhou a posição do Joey Logano na pista. Ele ganhou a posição do Joey Logano na parada nos pits e depois não se entregou mais. Ali o Chase Elliott na 3ª posição. Aí quem não acompanhou no início da prova, volta número 39, ele acabou se envolvendo naquele contato com retardatários, relargou lá de trás, 24ª posição foi, né? Isso aí. E se recuperou e no momento aparece em 3º ali,
somente atrás do Buschinho e do Joey Logano, o que não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, acho que até orgulho, né, de ter dois pilotos fortes da Sprint Cup à frente dele e não muito à frente. É bom lembrar que o Chase Elliott corre, não diria que no mesmo nível, mas num nível ligeiramente abaixo dos dois que estão aí à frente dele. Não é demérito nenhum para ele, muito pelo contrário. Que são duas equipes fortíssimas, excepcionais. Tudo bem, a Junior Motorsports é uma equipe muito forte, mas a Gibbs e a Penske são muito boas. E a Penske cresceu muito na Sprint Cup nos últimos anos, mas sempre foi forte, já era mais forte há mais tempo na Nationwide Series. E o Larson começa a crescer na corrida, né? É importante para ele, como você falou, ganhar essas horas de voo para aprender melhor as manhas de Dover. Não é fácil guiar nessa pista e o Larson está levando a sério essa lição que ele está aprendendo a 300 por hora, conquistando um interessante sexto lugar, vamos dizer assim. É um resultado bom e não é legal para essa turma, para Brian Scott, para Ty Dillon, porque ele está roubando pontos desses dois, né? Ele já está em quinto, já deixou o Brian Scott para trás. Não é sexto, perdão, tá certo, Matar. É o sexto lugar, perdão, engano meu. Ele agora vai tentar chegar no Elliott Sadler, que na realidade é o quinto colocado. É, e tá 1.1 à frente dele, já não vai ser fácil chegar no Sadler. E também outro piloto que tá perdendo. Quase, hein? Perdão, desculpa, Matar, te interromper. Sem problema. Mas foi por pouco ali. É, um carro muito lento ali, quase que o Regan Smith pegou ele, era o 23. É, o Timmy Hill. Ah, Timmy Hill, sempre ele. Mas o Regan Smith também está levando prejuízo por conta dessa ascensão do Kyle Larson, porque a diferença sobe para 26 pontos em relação ao Chase Elliott. Vamos ver aí, Matar. Olha só, foi por muito pouco. Que fino ali. Não dava para botar um dedo entre os dois carros. Vamos acompanhar no onboard. Impressionante. Outside, by himself, 6-0 with you in the bar. E ele, o Regan Smith, continua na segunda posição, né, com esse resultado no campeonato. Ele está sólido ali em segundo, mas está perdendo muitos pontos agora em relação ao Kyle Larson, ao Chase Elliott, perdão. Ele está perdendo acho que 6 pontos, confere? 6 pontos. 6 pontos. Exatamente o que confirma o gráfico. É. Realmente não é a melhor das corridas para ele, não é a melhor das situações. Aí entra aquela questão. Quando é que o Chase Elliott vai ter? Quase teve. Mas quando é que ele vai ter a corrida que ele pode errar? É porque aí beneficiaria e abriria o jogo de novo. Mas não está dando pinta de que isso vai acontecer. A próxima prova é no Kansas, né? Depois temos Charlotte. Aí eles vão ter 2 fins de semana de descanso. Que serão as provas da 17 e 24, né? Exatamente, que serão as provas de Martinsville, ou Talladega e Martinsville, que competirão apenas no mesmo fim de semana a Sprint Cup e a Truck Series. E aí a Nationwide Series volta para os 3 últimos fins de semana da temporada, que serão Texas, Phoenix e Homestead. Então é Kansas e Charlotte, 2 fins de semana de folga, depois Texas, Phoenix e Homestead. Essas 2 provas antes do Texas é que são aquelas que o Regan Smith tem que apostar que o Chase Elliott não vai conseguir o resultado que ele precisa. Tem que ser aí, porque se ele não falhar Kansas, não falhar Charlotte, está muito bem encaminhado o campeonato. E ainda mais se aumentar a vantagem, claro, se continuar chegando na frente. Claro. Olha só, ele continua próximo ali do Joey Logano. Os dois vão negociando ultrapassagens em cima de retardatários. A vantagem do Buschinho é muito boa. 11 voltas para o final. Vai ter gente chorando essa noite, Rodrigo Matar, com a vitória do Kyle Busch. Só chorando, Sérgio? Só chorando, sofrendo, esperneando. Mas a prova ainda não terminou. 10 voltas para o final. Uma bandeira amarela pode mudar tudo. Logano já deu aquela olhada básica no retrovisor central ali do habitáculo do carro para ver a que distância está o Chase Elliott. A vida do Logano não está fácil, não. E
pensar que é uma prova que ele poderia vencer praticamente de ponta a ponta, porque ele tinha liderado todas as voltas, menos 4, até aquele momento da bandeira amarela, foi por água abaixo por conta de uma parada de boxe, né? Exato. O Matar, o Alex Leonello pergunta quem será o patrocinador que substituirá a Nationwide na NASCAR. Gol número 9. Xfinity, uma empresa da Comcast, do grupo Comcast, que é especializado em broadband, em televisão, banda larga. Enfim, é uma empresa de grande atuação no mercado dos Estados Unidos. Ela assinou por um longo período, de 10 anos de contrato com a NASCAR para expor a Xfinity. Então a série a partir de 2015 passa a se chamar NASCAR Xfinity Series. E o Fábio Sinegaglia diz que bela prova, impressionante como as estratégias fazem a diferença. E também tem gente aqui chorando. Rodrigo Matar, não vou mencionar nomes, dizendo amanhã que vale, amanhã que vale. Eu recebi essa mesma mensagem. Gente que está chorando com... se você quiser saber, é só entrar no Twitter e botar o hashtag NASCAR Fox Sports, vai saber de quem eu estou falando. Olha só aí, o Adam Stevens, o chefe de mecânicos do Kyle Busch, 6 voltas para o final. O tempo vai passando e o Buschinho vai chegando. Serão 5 quando ele cruzar a linha. Na próxima volta já deixou ali para trás o Landon Cassill, vai deixar o Chris Buescher, o que? Será a segunda volta que o Chris Buescher vai ficar atrás? James Buescher, perdão. James Buescher. O Chris está num excelente 4º lugar. Hoje já estava 2 voltas atrás. Não sei, tá ficando voltas atrás ali o Chris Buescher. Também o Kwasniewski, né? Que fez uma corrida também muito apagada. E ao completar esta volta, Kyle Busch supera Logano no número de voltas lideradas. O Chase Elliott ainda vai tentando se manter ali atrás do Joey Logano. Vai tentando chegar no finalzinho de prova. 4 voltas agora para o final. É realmente num belo ritmo. O James Buescher ficou 2 voltas atrás. É o que aparece aqui. Aí a gente vê já uma vantagem, aumentou um pouquinho a vantagem do Joey Logano, portanto, devemos terminar ali. Olha só, podemos ter uma bandeira amarela, não, entrou 16 nos pits, portanto a bandeira amarela não é acionada, ou não sabemos, hein? Eu achei que ele ia entrar ali, ainda tem que chegar na área dos pits. Parece que ficou sem combustível. 2 voltas para o final. Quando o Buschinho cruzar a linha, teremos a última volta. E aí a prova termina, mesmo que venha amarela. Kyle Busch vai receber a bandeira branca. Vai receber a bandeira branca. E agora recebe a última volta em Dover. O Buschinho vai para a sua quinta vitória este ano, ou sexta, Matar? Já até perdi as contas. Quinta vitória este ano. Vai para a sua 5ª vitória este ano, Kyle Busch. Finalzinho de prova, Joey Logano vai terminar em segundo, o Kyle Larson vai terminar em terceiro e vence Kyle Busch, 5ª dele em 2014, 5ª vitória dele em Dover e agora 5-4 para ele em relação a Joey Logano, com vitórias em Dover pela Nationwide Series. Rodrigo Matar. É mais uma vitória em que prevalecem os pilotos da Sprint Cup, mais uma corrida ganha pelo Kyle Busch. Muita gente triste, outros alegres. E Chase Elliott mais feliz do que todos, porque amplia a sua vantagem da liderança do campeonato. Se coloca sólido na ponta, 26 pontos à frente do Regan Smith. O campeonato, volta a repetir, está muito bem encaminhado. Se o Chase Elliott tem uma bala que ele pode desperdiçar do seu cartucho, é nas próximas provas, em Kansas ou em Charlotte, porque a partir daí ele não pode se permitir errar. Se errar na reta final, pode perder o campeonato, mas se continuar nessa atuada, não perde. Eu acho que o Chase Elliott tem tudo para ser o campeão da Nationwide Series em 2014.
É isso aí, portanto, Chase Elliott mantém a liderança do campeonato. Regan Smith, Ty Dillon, Brian Scott e Elliott Sadler são os 5 primeiros na tabela. Vitória do Buchinho, mais uma este ano. Esta foi a Nationwide Series de Dover, que você acompanhou ao vivo aqui nos canais Fox Sports. Muito obrigado, em meu nome é Sérgio Lago, em nome do Rodrigo Matar e principalmente em nome dos canais Fox Sports. Até a próxima! Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais!